Muito bom. Com a palavra de Deus aberta, vamos ler aqui na primeira carta de João, capítulo 18, ou melhor, capítulo 2, versículo 18. Né? E diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Por quê? Se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Pai e o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Versículo 26. Na semana passada, e nas outras semanas, nós temos falado que João ele faz uma distinção entre novos convertidos, que eles chamam de filhinhos. Gente preciosa, gente que acabou de entregar o seu coração ao Senhor Jesus, gente que é novo na fé, gente que tem os seus pecados perdoados, gente que agora tem comunhão com o Pai, gente que agora tem parte efetiva na comunhão perfeita com o Pai, com o Filho e com o corpo de Cristo, com a igreja. Ele chama de filhinhos. Quando esses filhinhos eles começam a amadurecer, se alimentar da palavra, permanecer na verdade, permanecer, a resistir, eu diria, olhar para frente com olhar de alegria e de fé de quem está provando da graça de Deus e vai enfrentando lutas. João chama de pessoas que agora são jovens. Isto é, amadureceu. E o que prova que amadureceu? Prova que amadureceu porque eles estão enfrentando as tribulações e as lutas. Quando eles enfrentam, João vai chamar, vocês são fortes, têm vencido o diabo, o Satanás, vocês estão perseverando, vocês são fortes porque vencem a palavra, vencem os ataques. Ok. Aí, esses jovens, quando vão amadurecendo, eles vão se tornando, eles vão produzindo frutos, eles vão gerando vidas, eles vão cuidando de almas. João chama de pais. E aqui pais, então, é uma figura para pessoas que já estão maduras, que geram filhos, que conhecem, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo do que ele é poderoso. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, eu estou inatingível na palavra. É gente que não está preocupada em ser cuidado, né? Não, é gente que está querendo cuidar, gente que está cuidando das pessoas. Uma das marcas, então, de ser pai espiritual é solidez, tranquilidade, serenidade, conhecimento da verdade e, mais do que isso,
preocupação em dar fruto, preocupação com as almas, preocupação com os pequeninos, preocupação com os que estão, como se diz, nascendo e que precisa de gente para tocar falda, cuidar, participar, assistir. Gente que vai, se preocupa com os missionários, gente que contribui com a obra missionária, gente que chora por almas, dá-nos almas, Senhor, senão morreremos. São os pais. E que quando vai no culto, vai na igreja, e aí alguém não veio, puxa, fica preocupado, pô, fulano não veio, o que aconteceu com fulano? Não fica só pensando, o que o pastor vai trazer para mim hoje? O que eu vou receber? O que eu vou ganhar? Será que a mamadeira vai ser boa? Será que eu vou mamar um leitinho agora espiritual? Não, eu quero um bife, né? Eu quero carne, eu quero alimento e mais. A obra não é só lá do que está pregando, a obra é minha também. Então essa preocupação com o reino, com o desenvolvimento, João chama de paz. O processo para você e para mim eu fui filhinho, depois eu sou jovem e eu quero ser homem maduro, né? Eu quero produzir fruto, eu quero perseverar, eu sei em quem tenho crido, eu estou inabalável. Aí, aqui no capítulo 2, finalzinho do 18, no versículo 18 em diante, ele está falando aos filhinhos. Olha o versículo 18, filhinhos. Interessante, ele não fala jovens, não. Ele não fala pais, não. Ele usa a expressão filhinhos. Por quê? Porque tem forças, tem as coisas que estão acontecendo que querem sufocar os filhinhos, querem enganá-los, querem tirar dele aquilo que eles ganharam e que eles receberam, a comunhão com o Pai, seus pecados perdoados, a possibilidade de crescer e de viver com Cristo, de desenvolver a sua fé. Então, há coisas, há pessoas, há seres, há potestades que querem fazer de tudo para sufocar e enganar você. Há um versículo da palavra que diz assim, que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa devorar. Procurando quem possa devorar. Vai devorar quem? Os jovens? Não, os jovens são fortes, têm vencido o diabo, enfrentam e coisa. Os maduros, os pais? Não, eles quando se preocupam mais? Com os filhinhos. E esse é um símbolo, uma marca de filhinhos. Por isso que João vai dizer, então filhinhos, eu vos escrevo. Querem saber de uma coisa? Já estamos vivendo a última hora. Não estamos vivendo os últimos dias. João coloca a situação a nível de última hora. João aqui está tocando no assunto de está chegando a hora, está chegando o momento. De que momento ele fala? Ele está falando da parousia, isto é, da volta de Jesus. Ele está falando do tocar da trombeta, do soar, da descida, da vinda gloriosa do Senhor, quando as nuvens abertas serão, e assim ele voltará, e nós estaremos para sempre com ele. E aí podem latir os cachorros. Deus vai de cumprir a sua palavra, e nós estaremos para sempre com aquele. E aí ele diz lá, já é a última hora, filhinhos. Já estamos chegando lá. E como é que eu sei que já é a última hora? E aí ele vai dizer, por que é que nós sabemos que já é a última hora? E aí, nós estamos vivendo tempos difíceis. Há muitas expressões na Bíblia. Nos últimos dias, os homens serão maus, arrogantes, blasfemadores, desafeiçoados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de sabedoria, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. E gente que até eu diria religioso, gente do nosso meio. E aí João toca numa ferida, mas ele toca na ferida para dizer, filhinhos, aguentem. Porque tem gente que está procurando enganar vocês. Gente que está com vãs filosofias. Gente com uma palavra que parece inteligente, sábia. Está tentando enganar você. Tirar de você aquilo que é mais puro, a vida eterna. Que nós temos em Cristo Jesus. Como é que eu sei que já é a última hora? De João, está aqui, de uma maneira muito simples. Olha lá, versículo 18. Já é a última hora. E como ouvistes
que vem o anticristo. O anticristo é um personagem dos últimos tempos, que vem para perseguir, que vem para querer se assentar no lugar de Cristo. E ele é contra, né? É por isso que é chamado de anticristo. Tem muitas outras expressões, vai chamar de besta, vai chamar vai chamar, tem tantos nomes, abominável da desolação. Daniel já falava desse abominável da desolação. Jesus, em Mateus 24, vai falar disso. João aqui vai falar de anticristo, o homem da iniquidade. Esse ser, ele vem com a intenção de perseguir a tudo que se levanta e que professa e que proclama o doce nome do Senhor Jesus. Então João está dizendo, vocês já ouviram, meus filhinhos, que vem o anticristo. Agora, deixa eu dizer uma coisa, agora, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Olha o que João fala, como é que eu sei que é a última hora? Porque está aparecendo muita gente que agora se tornou anticristo, isto é, contra Cristo. Querem tirar Jesus Cristo de tudo. Querem tirar Jesus da história, querem tirar Jesus da nossa salvação, querem dar a ele um mero título humano, querem dizer que ele era ou não era homem, ou não era Deus, querem tirar Jesus do papel de Filho de Deus, Salvador, homem perfeito, que deu a sua vida por mim e por você. E aí João vai dizer um negócio muito fantástico, porque você sabe, e hoje em dia é interessante, né? Hoje em dia, porque se naquela época nós estamos vivendo as últimas horas, nós estamos vivendo agora o quê? 2000 anos depois, estamos vivendo os últimos minutos, os últimos segundos. Nós estamos caminhando para o glorioso momento. Aliás, eu anseio por ver, está aí uma cena que eu gostaria de ver sem provar da morte. Né? Eu gostaria de ver o céu se abrindo, a trombeta tocando. Você já pode imaginar, Maranata, vem Senhor Jesus. Ah, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Nós estávamos viajando para cá e a gente começou a ouvir uns hinos antigos, e um dos hinos antigos falava sobre a volta de Jesus, sobre o Senhor. Ah, que coisa preciosa, e a gente vinha e tinha muitas nuvens no céu, né? E a gente, quando as nuvens se abrirem, porque tocou a trombeta, ah, que coisa linda, mas até lá, nós já estamos tendo que saber e enfrentar que nós temos vivido tempos maus e tempos difíceis, e aí não é para você ficar assustado com isso, nem para ficar dizendo, eu não sabia, não, João está avisando, já foram avisados, e agora nós estamos vivendo, e quem são esses anticristos que têm, em outras palavras, que agem no mesmo mover, na mesma intenção, na mesma direção do anticristo, com a mesma, eu diria, com a mesma intencionalidade, mas com a mesma falta de fé, com a mesma negação. E aí João vai falar algumas coisas para nós assustadoras. Diz o versículo 19. Em primeiro lugar, que essa marca de um anticristo é: eles saíram do nosso meio. Uau! Quem são os anticristos que estão por aí? Não o anticristo, mas os anticristos. Assim como tem um Senhor Jesus Cristo e nós somos cristãos. Assim como nós somos cristãos, porque nós somos parecidos, ou estamos querendo ser parecidos, ou temos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus em nós, nós queremos ser como Jesus. Ele é o nosso alvo, nosso propósito, nossa meta. Ser como Jesus. A perfeição, o homem perfeito. Assim também, muitas pessoas que outrora estavam no nosso meio, isso é que é assustador. Gente que estava na nossa igreja, gente que estava nas igrejas, gente que outrora orava, gente que outrora cantava, gente que outrora dizia Jesus, Rei, levantava as mãos, outras pessoas que às vezes que pregavam, que viviam, que falavam.
no meio da igreja. Hoje, cheio de gente no meio da igreja, que não são da igreja. E esta é uma palavra dura, porque diz João, saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se fossem nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É gente que abandona a Jesus para negar a Jesus. É gente que é por Cristo, mas agora não querem Cristo e passam a ser negadores de Cristo, anticristo. Muitos têm surgido, saído do nosso meio. A gente nem assusta. Mas se naquela época João já escrevia isso, agora então as coisas parecem que aumentaram muito. Daí eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso cuidar da minha alma, você precisa cuidar da sua alma, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele enviou o seu único Filho, unigênito, para dar a vida a todo aquele que nele crê, e todo aquele que nele crê permanece nele, permanece na luz, Ele é luz. Mas há tantos que querem enganar. Uma linguajar, uma palavra, e a gente precisa se proteger, se cuidar, agir e tocar e motivar outros. Opa, aguenta aí, tá vivendo, poucos tempos restam, fica firme, vale a pena, porque a nossa alma está segura nas mãos daquele que era e que há de vir. Ele, somente Ele tem nas suas mãos todo o poder, toda a autoridade, tudo pertence ao nome do Senhor Jesus. Naquela época, João já diz, eu não estou escrevendo porque vocês não sabem disso, eu sei que vocês sabem disso. Vocês têm a unção. Todos temos conhecimento. Quando fala de unção, está falando da presença do Espírito Santo. Não vos escrevi, versículo 21, porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Ele está falando de gente que fica, gente que sabe. Você já sabe disso, você já ouviu isso. Eu não estou falando de coisa nova, eu só estou querendo dizer o que está aqui. Que você tem que guardar a sua mente, guardar o seu coração, proteja, porque tem gente querendo enganar você, que tirar de você a alegria de ter comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com a igreja. Tem gente querendo arrancar você de servir ao Senhor. Às vezes é difícil estar na igreja, às vezes é difícil continuar crendo numa circunstância. Eu lembro quando eu fazia filosofia lá em Belém do Pará, na Universidade Federal do Pará, eu fazia filosofia e tinha uma coisa muito engraçada que começou a acontecer, porque muitos jovens da minha igreja, também naquela mesma época, passaram para a faculdade, para vários cursos, e eu também entrei para fazer filosofia. E lá na faculdade eles foram bombardeados com filosofias, bombardeados com teorias, bombardeados com ateísmo, bombardeados com dizer que o que nós cremos, que a Bíblia é um livro ultrapassado, bombardeados intelectualmente para dizer que esse negócio de Jesus, não, Deus é legal, mas Jesus, cara, para com isso, ser cristão, eles eram bombardeados e muitas vezes eles pensavam assim, não, a gente, nós não temos resposta. E aí aconteceu uma coisa que eu nem sabia, depois é que me contaram. Eles falavam assim, pastor, tem hora que dá vontade de desistir. Mas sabe o que acontecia? A gente lembrava que o senhor também estava fazendo filosofia. E filosofia era o curso, eu diria assim, mais assustador nessa área. Né? Então eles pensavam assim, não, se o pastor Eleazar, se o pastor está fazendo filosofia e continua crente, continua aguentando, nós também podemos aguentar. A gente nem tem resposta, mas nós sabemos. Então nós vamos aguentar. E eu diria que daqueles que fizeram faculdade naquela época, que eu fazia faculdade,
nenhum se perdeu, nenhum se perdeu. Eu fiquei grato ao Senhor, nem percebia isso. Mas a gente é tão bombardeado, e tantos jovens, quando chega à universidade ou o segundo grau, é bombardeado para que recuem, para que desistam da verdade, desistam de Jesus, desistam da palavra. Não é? Filhinhos, filhinhos, eu vos escrevi. Não porque você não sabe, mas porque verdade vem da verdade. Olha só o versículo de número 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Essa é uma marca do anticristo, ele é mentiroso. Por quê? Porque ele nega Jesus Cristo. Este é o anticristo. Então, quando alguém nega a Jesus, quando alguém renega a Jesus Cristo, o título para ele é Anticristo, segundo João. Segundo João. Todo aquele que nega é o Anticristo. Versículo 22. O que nega o Pai e o Filho. E aí, no versículo 23 e 24, João fala de uma maneira repetida e reafirmando uma verdade profunda, que a gente vê muito hoje na nossa sociedade. Você vê, você chega em qualquer ambiente, se você fala Deus, porque Deus, que Deus te abençoe, que Deus isso, todo mundo, olha, você pode entrar aí no centro de Macumba e falar que porque Deus, pessoal, que Deus, maravilha. Se você chega qualquer lugar, gente, qualquer religião, qualquer lugar, se você fala só o nome de Deus, tá tudo bem, só o nome de Deus, tá tudo bem. Mas se você falar o nome de Jesus, aí cria mal-estar. O nome de Jesus é poderoso e ele cria mal-estar. E as pessoas começam a achar que, então, eu não vou falar o nome de Jesus, vou falar o nome de Deus, o nome de Pai. Então, o Pai é bom, o Pai é bondoso. Não, se eu falar de Jesus, eu sou muito, eu fico, como que diz, fazendo muita, eu excluo as pessoas. Meu Deus, que mentira mais deslavada. Quando Jesus vem para buscar e salvar, que se havia perdido, as pessoas querem colocar em Jesus e em nós, quando falamos de Jesus, que nós somos pessoas que excluem as pessoas. Não, ao contrário. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas nem todo mundo quer Jesus, nem todo mundo quer, ninguém. Oh, que tristeza, que angústia, porque nem todos querem. E aí, olha o que João escreve no versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Opa. Então tem gente que fala assim, não, importa porque Deus recebe tudo. Deus recebe tudo. Todo caminho leva a Deus. Tudo, Deus aceita tudo. Então Deus, Pai, ele aceita. Então eu posso ter Deus, mas Jesus é um caminho, Jesus é uma maneira. O cristianismo é uma porta. Nós precisamos eliminar o cristianismo, porque o cristianismo, com a sua moralidade, ele estraga isso, estraga aquilo outro. É mesmo. Então nós temos que tirar Jesus de lado e manter Deus. O problema, diz o texto, é que quem nega o Filho, nega o Pai. Não tem o Pai. Lembra quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aqui João está de novo reafirmando, reforçando. Quem tem Jesus tem o Pai. Quem não tem Jesus não tem o Pai. Não tem. Olha mais o versículo 23. Não, final 24, melhor dizendo. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Aquele que nega o Pai e o Filho é o anticristo. Mas quem nega o Filho não tem o Pai.
Não dá para você adorar a Deus sem Jesus Cristo. Não dá para você orar se não for em nome de Jesus Cristo. Não dá para você ser salvo se não for por meio de Jesus Cristo. Você não tem comunhão com o Pai se não for por meio do sangue de Jesus Cristo. O nome de Jesus é o diferencial. Não é à toa que Pedro vai dizer, e não só Pedro, mas que ele é a pedra viva. E nós também somos pedras vivas em Cristo por causa de Cristo. Mas na pedra viva, muitos tropeçam, muitos se escandalizam. Mas a pedra viva também, quando ela cai, ela esmaga, ela esmaga. Eu não posso negar. Corro o risco de me tornar um anticristo. Quando eu nego o Filho, eu nego também o Pai. Onde é que eu permaneço? No Filho, em Jesus. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez, versículo 25, a vida eterna, que vem pelo Filho, Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós. No Getsemane, suava só gotas de sangue, e ele dizia: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Se é possível salvar qualquer um, sem que eu tenha que passar pelo caminho da caveira, do Gólgota, da cruz, da coroa de espinhos. Se é possível, passa de mim, faz diferente. Se é possível uma outra maneira de salvar aquele que está perdido, faz, Senhor, faz de outra maneira. A resposta do Pai é um grande silêncio. E o Filho então vai dizer: seja feita a tua vontade. Foi exatamente para isso, para este momento, para ser de certa forma desamparado. O Pai que o ama, o Filho unigênito dele, o desamparou para nos amparar. O castigou para nos libertar. Desferiu sobre ele todo o peso e toda a culpa, todos os raios da justiça sobre ele, para que eu pudesse ser justificado, para que nós pudéssemos ser justificados. Justificados, pois, mediante a fé. Que fé é essa? Em Jesus Cristo. Não é essa fé que o mundo fala. Ah, importante ter fé. E aí é fé em qualquer coisa, fé em qualquer ser, fé em qualquer imagem, fé em qualquer ídolo, fé. Tem tanta fé aí que algumas são fezes, não é? Fedem. Não, a fé que salva, a fé que redime é fé, é confiar em Jesus Cristo. Fé é confiar em. Eu confio em Jesus, Ele é a pedra angular, Ele é o Senhor, Ele é o caminho, eu estou nele, eu quero estar enraizado nele, alicerçado nele, crescer nele. Aliás, eu quero ser como Ele. Já falei tantas vezes que Paulo menciona: eu não alcancei a perfeição. O que é a perfeição? Ser como Jesus, nosso modelo. Né? Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu quero estar lá. Eu não alcancei, não sou, estou longe ainda dele, desse homem perfeito, desse Deus maravilhoso. Mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O que ele está falando? Ele está falando que às vezes a gente erra, a gente tenta e não acerta, a gente persegue, mas não consegue, a gente quer ser melhor e não dá, a gente erra um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e aí o que a gente faz? Desiste? Bom, quem quer que a gente desista é aquele que nos quer enganar, que não vale a pena. Não, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como diz aquele samba. Anda para frente, olha para a palavra, olha para Jesus. Não é à toa que no versículo 27, que nós não limos, mas vamos ler agora: quanto a vós outros quem?
Os que estão em Cristo, os que amam Jesus, os que querem ficar lá, os que querem servir a Deus, os que estão vencendo aqueles que estão armando ciladas, né? Quanto a vós outros, a unção dele, que dele recebeste, permanece em vós. Que coisa maravilhosa, meus amados, minhas irmãs queridas que estão aqui agora. Que coisa preciosa, sabe? Quando você entregou a sua vida para Jesus, João está dizendo aqui, que ele, Jesus, que muitos querem colocar de lado, Jesus colocou em nós a unção. Em outras palavras, ele está falando da presença daquele que é maior, o Espírito Santo. Maior é aquele que habita em nós do que está no mundo. Então ele colocou em nós a unção. E aí diz mais, a unção permanece, não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção em vós ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. Filhinhos, filhinhos, veja, a expressão é filhinhos, gente que está enfrentando e que vai sobreviver na fé, amados de Deus, filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, quando ele romper as nuvens, quando ele voltar, quando ele vier, quando os anjos do Senhor forem por todo o mundo buscar aqueles que são dele, né? Quando, diz o texto, tenhamos nós confiança, versículo 28. E dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Você já imaginou? Já imaginou? Aquele monte de pessoas que outrora estavam fiéis, foram criados na igreja, ou então entregaram a sua vida para Jesus, caminharam um bom tempo nas casas na presença de Deus, ajudando e sendo ajudado, sendo carregado e carregando. Aí de repente por motivos extras ou por motivo qualquer, se afastaram da presença, da comunhão com Jesus e negaram negaram o Pai, se afastaram. Ele anda na luz e se afastaram da luz e começam a andar em trevas. E aqui João está dizendo que fica firme, filho, fica firme, porque quando ele vier, você tenha confiança e dele não nos afastemos. Porque você sabe que quando Jesus vier, vão ter aqueles que vão celebrar, vão ter aqueles que vão dar glória, aleluia, vão ter aqueles que vão subir, serão transformados, né? A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, os vivos, os que estiverem vivos, serão transformados e todos subiremos juntos para encontrar com ele nas alturas. Oh, que momento glorioso! Mas se você pensar naqueles que ficaram, alguns que andaram tão pertinho, alguns que pareciam crentes, alguns que gostavam de falar de Deus, alguns que até de vez em quando, uma vez ou outra, lia a Bíblia, ou ia na igreja, ou até sentia uma lágrima, mas estavam entregues ao pecado e não conseguiam se livrar e achavam que estavam tão enroscados que não podiam se libertar e que o Senhor não tinha poder para libertá-los, ou que por um momento ou outro, Deus me abandonou, Deus me deixou, eu estou aí à mercê, Deus não existe, e de repente ele rompe as nuvens. Imagina essas pessoas envergonhadas. Você já teve aquela experiência de ter um amigo ou uma pessoa conhecida e de repente essa pessoa conhecida fazer uma grande besteira para você e te ofendeu, te magoou e sei lá. E foi um tempo ruim, perdeu o amigo e se afastaram. E aí um belo dia, você vai andando na rua e lá vem o dito cujo
e o dito cujo te vê. O que ele faz? Abaixa a cabeça, atravessa a rua, vai para o outro lado, faz de conta que não viu, disfarça, dá uma olhada assim e para passar ao largo. João está dizendo que vai ter muita gente querendo fazer isso. Eu acho até que vai ter notícia no jornal da Globo. Ah, estão dizendo que Jesus voltou, mas não é bem verdade, não. Ele voltou, ele deve... foi um jeito de disfarçar, vai ter. Mas nós, diz João, fica firme para você ter confiança. Em vez de nos afastarmos para ele, a gente corre para ele. Né? E você está aqui por quê? Pela graça. O que você fez? Eu me entreguei a ele, eu o amo, eu que não presto, eu que sou pecador, mas ele perdoou os meus pecados, ele me deu nova vida, ele me sustentou, ele me amparou, ele me guardou. E eu o amo, não sou perfeito, mas por causa dele eu estou aqui. Foi graça, papai, foi graça. Então, pela graça, a gente corre para ele, porque a gente quer estar com ele. Né? Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Interessante, João terminar esse trecho, dizer que você tem a unção, de ele dizer que temos lutas, tem gente querendo te enganar, gente querendo tirar você do caminho do Senhor, gente querendo tirar você da palavra, gente querendo tirar você da justiça. E aí ele termina para dizer, todo aquele que é nascido dele, todo aquele que nasceu, filhinhos, você tem um padrão agora de vida, e o teu padrão é padrão de justiça. Por isso que a palavra de Deus diz que quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, quem era preguiçoso trabalhe. Mudou, metanoia, metamorfose, é outra pessoa, nasceu de novo. Justiça, nós buscamos aquilo que é verdade, aquilo que é certo, aquilo que é, aquilo que não é, não é. O que é meu, o que é seu, e pronto, eu não quero o seu, nem você quer o meu. Nós cuidamos daquilo que é certo, tudo aquilo que é justiça, pratica justiça, é nascido dele. Nós temos uma batalha a ser travada. Nós só podemos vencer pela unção do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E nós temos que perseverar. Então, filhinhos, persevere, aguente, cresça cada vez mais. Fique firme nas promessas do Senhor. E vamos desenvolver a nossa fé até aquele dia glorioso em que nós estaremos com Cristo para sempre, quando Ele tocar a trombeta e a gente gritar, oh, Maranata, vem, bendito que vem em nome do Senhor, aleluia, não é? E você não precisa ficar preocupado, porque os anjos do Senhor vão te buscar onde você estiver, né? Você não precisa ficar preocupado, você é dele e ele é teu. Né? E nós vamos estar para sempre com ele. Então fique esperto. Muitos estão querendo nos enganar. Há muitos anticristos surgiram. Estão saindo do nosso meio. Gente que outrora pregava a palavra, mas agora nega a palavra. Gente que outrora amava Jesus, mas agora não ama Jesus. Gente que outrora andava na luz, mas que agora gosta mais das trevas, dos prazeres do que de Deus. Gente que outrora era de Cristo, mas agora João chama de anticristo. Persevera, abre teu olho, aguenta firme. E quando o Pai vier, quando o Filho vier, nós não vamos fugir, nós vamos correr para Ele. E que bom será esse dia glorioso. Amém? Vamos orar? Sabe, gente, é Natal. O Natal, a gente gostou desse negócio de dar presente e ganhar presente,
Mas sem dúvida nenhuma, esse é o maior presente. E quem deu o maior presente foi o Pai. E o presente é Jesus. E o presente é vida eterna. E você precisa pegar esse presente, desembrulhar esse presente e usar esse presente. Vida eterna. Vida eterna. Natal é Cristo em nós. É a encarnação desse verbo. É a encarnação do Filho. É disso que João está falando. E quando as pessoas negam a Jesus e trocam Jesus por qualquer outra coisa, é o espírito do anticristo que os move. Então, cuidado. Vamos reafirmar: o nosso Redentor vive e que por fim se levantará. Vamos reafirmar: ele veio, ele desceu, ele nasceu sim da Virgem Maria. Ela não permaneceu Virgem Santíssima, ela era mulher especial e que gerou e trouxe à luz. Depois ela gera outros filhos com José. E que pecado há nisso? Eu não sei porque que inventaram essa história. Não é? Não, Maria, que mulher maravilhosa. Ele nasceu ali na manjedoura. Que homem maravilhoso era José, que cuida de Jesus, o educa, protege, deixa ele crescer e é salvo por aquele que ele mesmo protege quando era pequenininho. Que homem maravilhoso é esse José, né? E que bom que a história está aqui para nós. Então a gente pode celebrar. Natal é celebração. Então eu quero desejar a você um feliz Natal. Quero desejar a você uma feliz comunhão. Comunhão. Por isso que João escreve lá, e a gente já leu, eu vou repetir. A nossa comunhão, o nosso desejo é a nossa comunhão. E essas coisas vos que escrevo, igualmente para que mantenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e é com o Filho, Jesus Cristo, é conosco, é conosco. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Que Deus te faça perseverar e permanecer nele para a honra e glória do seu santo nome. Deus te abençoe. Oremos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela dádiva. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu perdão. Muito obrigado pela unção do Espírito Santo que permanece naqueles que te amam, naqueles que confessam a Jesus. Oh, muito obrigado porque o Senhor marcou-nos, que o Senhor nos guardou, nos sustenta, nos fortalece. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado por poder celebrar a vida que advém no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo se encarnou e a glória se manifestou. Ó Deus, ajuda-nos a viver para a tua glória, ajuda-nos a colocar o nome de Jesus nas nossas vidas e bem alto para que o mundo creia e o mundo veja que Jesus Cristo é o Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos por tão preciosa salvação, por tão precioso dom. Então ajuda-nos a sermos como tu, como Jesus, para a glória do Senhor. Assim nós te adoramos, clamamos em nome daquele que é suficiente para nos salvar. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Amém. 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 Querido, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te anime, que você fique firme nas promessas do Senhor Jesus. Amém? E eu te vejo depois do Natal. Ore por nós e que você tenha um tempo de festa, de comunhão com Jesus Cristo, né? Aquele que deu, e nada nem ninguém te engane, te afaste do Senhor Jesus. Amém? Ore por nós, ore pela Missão Projeto Zero, ore pelo sexto impacto missionário que acontecerá em janeiro. Está chegando, tem tanta coisa para fazer. Vários irmãos estão se inscrevendo, né? As vagas estão já ficando completas. Então, ore por aqueles que virão e se você ainda quiser vir, é só entrar no site do projeto, projetozero.org e se inscrever. E se inscrever para estar conosco de 16 a 25 de janeiro, proclamando a Jesus Cristo ali em São Francisco do Sul. Vamos abrir a igreja congregacional e lá vai ser a base missionária da Missão Projeto Zero, e também nós teremos ali o nosso Instituto Missionário, onde prepararemos os obreiros para a abertura de muitas igrejas, muito, para a glória do Senhor Jesus. Ore por nós. Beijo no coração.
Obrigado por estar conosco até agora. Assim nós te agradecemos. Tchau, tchau, gente. Fica na paz.